Bom dia, aqui ó, o Gafaquezinho de novo. Rapaz, com a cara de sono aqui, mas já na praia aqui, né? Vamos lá? Hoje eu vou ser direto aqui, espero que o meu celular não caia na água. Aí vai ser uma beleza. Deixa eu ficar na posição contra o vento para poder funcionar. Lembrando que a maré está subindo e eu estou um pouquinho mais à frente aqui. Aí a qualquer momento aqui, como eu falei um dia, a maré pode pegar o mar e me levar, né? E quem olha aqui tá pensando que a água tá quentinha, não tá, quer dizer, em relação aí ao sul é quentíssima, mas tá gelada, certo? Vamos lá, vou ficar nessa posição aqui para vou botar aqui assim. Pronto. E vamos para as questões. Olá, Saulo. Meu nome é Reginaldo. Eu gostaria de saber como podem os espíritos, como magos negros, inteligentes, que conhecem sobre o magnetismo e o mundo espiritual, eles continuarem no mal, sabendo que o destino deles um dia vai ter que se reencarnar e ter que pagar por tudo aquilo que eles fizeram. Uma coisa que eu não entendo aí. Valeu, abraço. Bom, o Reginaldo manda a questão aqui, perguntando como é que pode existir espíritos, magos negros, né? São espíritos que participam de algum tipo de um tipo específico, saiu de seita, que utilizam uniformes vestidos de, parecendo o Sith do Star Wars lá do lado do Darth Vader, com fechada a cabeça. Ele está perguntando como é que pode eles ficarem o tempo todo para o mal, né? Sendo que um dia eles vão ter que responder pelas ações negativas e o uso mal da sua inteligência. Essa foi a pergunta do nosso amigo. Vamos por ali, mais ali, né? Uma pergunta legal. Lembrando, antes de responder a questão dele, se você quiser mandar uma questão para cá, em texto, você vai lá no site viagemastral.com, certo? E escreve lá pra gente, clica em contato e escreve a mensagem em texto. Se você quiser mandar uma mensagem em áudio, eu falei em áudio, você manda a mensagem para DDD 81 WhatsApp 9555-8132. Se você estiver fora do Brasil, você adiciona mais 55. E se você quiser mandar mensagem em áudio para cá, então repetindo, mais 55 fora do Brasil, DDD 81 9555-8132. Mandem áudio falando, se identificando, meu nome é tal, eu sou de tal lugar e a minha mensagem é essa, a minha questão, minhas dúvidas, minha crítica, de no máximo 1 minuto. Vamos lá. Como é que pode então existir magos negros? Do mesmo jeito que o ser humano aqui faz as suas besteiras, né? Ele está encarnado. O fato de uma pessoa ser inteligente e às vezes ser muito inteligente não quer dizer que o seu lado moral, o seu lado ético esteja pronto para isso, esteja, digamos, equilibrado e encaminhado para não agir com maldade. Muita gente, inclusive aqui a gente conhece histórias e mais histórias, utilizam mesmo a sua inteligência para o mal e eles sabem, inclusive, mas não estão nem aí para isso, em relação à repercussão, ao karma que mais cedo ou mais tarde chegará e ao despertar que um dia todos estão. E muitos deles despertam, né? Porque a gente só fica sabendo dos ruins, né? A gente não sabe dos casos. Muitos desses magos negros, eles despertaram. Eles estão já em situação de equilíbrio. Hoje são espíritos que já resgataram os erros e ajudam as pessoas por aí com a sua mesma inteligência guiada, claro, para o lado positivo. Então, do mesmo jeito que existem homens ruins, existem também espíritos ruins. Espíritos que são profissionais mesmo, como tem espíritos aqui que fazem quadrilhas e para assaltar, para roubar, criam, se preocupam com isso, utilizam de todos os recursos possíveis para isso. Lá também tem espíritos que são profissionais do mal. A cabeça deles especificamente é atrapalhar o desenvolvimento dos homens em vários sentidos para o seu bem-estar, o domínio, para a conquista, para o guiar para o seu próprio interesse, digamos assim. Então, sim, esse Reginaldo, esses espíritos existem e por esse motivo, como é que pode? Exatamente por esse motivo, Reginaldo, né? Deixa eu ver aqui. Ele está falando que ele é da cidade de Lafayette, Minas Gerais, aqui, que ele esqueceu de falar. Aqui tá um ventinho, eu espero que não esteja incomodando aí, porque aqui por trás de mim está forte
Eu tento ficar contra o vento para não incomodar o microfone, porque na verdade... Vamos lá, outra questão. Sou Marileia de Belém. O que fazer para um despertar espiritual que não acontece, mesmo tendo lido vários livros espirituais, ouvido várias palestras, e eu sinto que na prática não acontece nada comigo? O que está acontecendo? Tem outro áudio aqui. Não que eu não tenha mudado, tipo assim, que o meu comportamento é um comportamento equilibrado, mas o que eu falo é no sentir dentro da alma, um sentir que eu não sei explicar, uma força que move as pessoas a um patamar mais elevado da maioria. Bom, Marileia, né? Marileia pergunta pra gente como que faz no caso das pessoas que se já leram muito como ela, que se informam, que se dedicam e não sentem um despertar espiritual, sei lá, um chamado, uma sintonia, uma fé. Ela falou que percebe mudanças nela, mas não sente aquela força, aquela coisa diferente que você sente nas pessoas. Então ela pergunta sobre isso, o que é isso, Marileia, isso é muito relativo a cada pessoa, ao tipo de vida que ela teve, né? A forma como ela se sintoniza com aquilo que ela estuda, a abertura que ela própria já fez na mudança dos seus paradigmas, ou seja, o quanto ela, apesar de ter lido muito, que significa o que é importante, mas não necessariamente significa muita coisa. Tem muita gente cheio de conhecimento por aí, como o caso da última questão que nós falamos dos magos negros, e não necessariamente essas pessoas estão despertas para aquela sensação boa. Eles usam o conhecimento espiritual deles especificamente para o mal, né? Ou seja, não direcionaram o seu conhecimento para ainda um despertar, para um amor, é isso que a gente tem que pensar. Por exemplo, Marileia, talvez o quanto você direcionou esse seu conhecimento em prol dos outros. Se você pegou esse conhecimento e administrou somente para você, muito legal, mas o processo de giro, de retorno, de movimentação energética ainda não está sendo para você algo que vai lhe dar essa fantástica energia chamada caridade, chamada doação, chamada servidão, chamada se colocar à disposição dos outros, na verdade, e sentir o retorno dessa própria energia para com você. Até quanto você tem de verdade sentido amor no que você está fazendo? Não estou falando aqui daquele amor crístico, daquela fé cega, não. Estou falando a sensação de perceber-se inclusa na encarnação, pegando, o conhecimento que você tem e levando adiante de uma forma muito suave, sem se sentir superior pelo conhecimento adquirido, mas somente fazendo a sua parte. Colocando, às vezes é preciso dar o primeiro passo para que os outros criem cadência, né? Como andar, eu sempre tenho o primeiro, aí e vai indo. Então é importante isso, e é difícil assim eu entrar profundamente na sua vida num áudio desse e conseguir enxergar. Acho que você tem que fazer uma reflexão, uma profunda observação do qual é o caminho que vai fazer você, o que falta em você, talvez aquela sensação de sentir, de despertar espiritual. Por exemplo, quando eu saio do corpo, eu não saio do corpo mecanicamente. Existe uma real preocupação em ajudar, em estar livre, em curtir essa liberdade espiritual, em sentir-se parte de uma coisa importante, mesmo que você seja ali um pontinho ali, mas é algo, como eu estou aqui gravando FAQ com você, pode estar fazendo outras coisas em outros lugares. Então é a participação de uma coisa legal, em fazer a sua parte. Isso tudo cria uma sintonia muito bacana, e eu acho que talvez seja isso, Marileia. Você já leu muito e falta botar em prática. Tem teoria, mas e a prática, né? Até quando já foi trabalhar dando passe no centro espírita,
Já fui participar de alguma campanha em que vejam as pessoas, ou instruir as pessoas com o conhecimento que você adquiriu. Isso tudo dá uma motivação. É como um professor que aprendeu tudo e não passou adiante. Ele não é professor. Ele não se coloca, às vezes faz de forma mecânica, somente pelo dinheiro. Existe um amor na coisa, existe uma libertação, existe uma doação verdadeira, sincera, além de todos os processos, além da dificuldade da própria profissão, no caso do professor, existe isso, né? Então eu acho que, sei lá, entendeu? Eu também não sei dizer exatamente o que é, mas existe uma sensação que você tem que ter em você, que está além de toda a teoria, vai na prática, legal? Vamos pra cá. Meu nome é André Krautem, sou de Canoas, Rio Grande do Sul. Sou projetor, mas nos últimos anos estou tendo muitas dificuldades por conta do ronco, inclusive quando estou deitado de lado. Saulo, existe alguma técnica, estando deitado de bruços? Abraços, Encostoneudo. Olha, eu não entendi o nome direito dele, é Alec Antros, Alec, sei lá, vamos lá. Enfim, ó, ele pergunta aqui sobre o ronco. Se tem alguma técnica para diminuir o ronco, tem emagrecer. Velho, porque é o seguinte, o corpo, depois de um tempo, né? É claro que não são todas as pessoas mais gordinhas ou mais cheinhas, as pessoas mais magras também roncam. Ele naturalmente ele respira por si só. Muita gente inclusive fica com falta de ar no momento da catalepsia projetiva, porque quer que o corpo respire por estar consciente como ela respira na vigília. Não é verdade. O corpo ele puxa o ar, quando você começa a perder a consciência, ele começa a respirar de forma instintiva, como se a parte consciente não mexesse mais, né, naquela parte. Então ele respira profundamente e fazendo essa movimentação também em todas as partes do campo respiratório, que obviamente é o que faz o ronco, senão a gente roncaria acordado, né? A técnica que você tem gente que dorme um pouquinho mais sentado, por exemplo, faz técnica sentada, é possível, é mais difícil, tem gente que não consegue adormecer, mas é possível. Fora isso, eu também, essa noite eu tive, assim, respiração profunda, eu estava em catalepsia projetiva aqui na praia, e eu ouvia claramente meu corpo respirando, aquela respiração profunda, puxada, sabe? Deixa eu ir um pouquinho pra cá, que começa a ver os moleques pra perto de mim pra ouvir o que eu tô falando, né? Um saco. Desencostozinho, daqui a pouco eu vou, porra. Né? Aí o que eu fiz? Quando o corpo tava ali quietinho, incomoda, porque sem catalepsia, acordado, vendo o seu corpo respirar de forma muito profunda, incomoda pra caramba, né? Mas eu deixei ele lá, me afastei do corpo. Me afastei do corpo, a partir dali eu tive algumas rememorações bem legais, outras eu não me lembro de muita coisa, até porque na hora que eu retornei o corpo da projeção, em vez de levantar para fazer um checklist do que tinha feito, que é o normal, para processar, trazer para o cérebro, não, eu fui deitar e já foi, perdi tudo. Inclusive eu vinha gravar bem cedinho aqui, amanhecendo, não acordei também, uma preguiça miserável. Então a dica que eu dou nesse caso é deixar assim, tentar, se possível, dar uma emagrecidinha, porque isso aí eu próprio tenho tentado fazer, apesar que eu não estou gordo, porque você percebe que eu tenho uma coisa que eu percebo em mim, que você deve perceber em você. Aonde eu vou junto. Essa lógica você não aprendeu em lugar nenhum. Aonde você for, você sempre estará lá. Onde quer que você vá, você sempre vai estar lá. Quer dizer, se eu for, meu corpo vai. Isso me lasca, porque eu não posso sair corpo astral e me plasmar magrinho. O corpo está indo comigo, aquela coisa gorducha está indo comigo. E eu fiz a miséria engordar. Pior é esse. Saulo, com o seu prazer de comer, com as suas necessidades, educando o corpo mal, aprendeu a comer mais e fez o corpo engordar mais, não fazendo proporcionalmente os exercícios necessários para que isso não acontecesse. Posso comer, contanto que eu faço exercício. E isso é um fato. Eu habito nesse corpo e desgracei o corpo, nesse caso da gordura. Então, o que eu estou pensando em fazer? Diminuir de uma forma paulatina, fazer exercício para não ficar com a miséria gorda. Pronto, eu quero andar e não quero carregar um troço cheio de gordura comigo. Isso é um fato. É uma forma de pensar diferente, mas é verdade. Se você tá mais gordo, você ronca mais. Acabou, isso não são, tem pessoas em casa e casa. Minha mãe é super magra e se desgraça no ronco. Aí é outra história, né? Aí realmente sua mãe tem que fazer uma reza. Ou botar ela para dormir sozinha amanhã assim, eu te amo, vai lá pro fundo. Na hora de dormir não amo mais, né? Tô brincando, mas existe casos e casos, as pessoas fazem tratamento, né? Falando sério, que elas vão buscar lugares que trabalham com sono, qualidade de sono, o motivo, mudam a posição, pegam um travesseiro diferente e tal, viram pra lá, pra cá, pra tentar diminuir-se ao máximo
a reação do corpo para a projeção, para não atrapalhar, não perder a experiência fora do corpo, e não só para isso, para dormir bem, porque o ronco às vezes ele faz a pessoa acordar várias vezes durante a noite. Tem gente que ronca tão alto que acorda assustado. Que porra foi essa aí, opa? Eu vi uma miséria aí. Tem gente que acorda tão alto que se assusta, acorda assustado a noite várias, então não dorme bem, né? Então é isso. Abraço aí pra você, eu tô com medo de deixar o celular cair aqui já. Se cair, lascou. O problema não é cair o celular, cair que vai embora áudio que só porra. Olá, amigo do GVA. Aqui quem fala é Márcio Novaes, aqui de São Paulo. Saulo, eu te pergunto uma coisa. Qual a influência extrafísica que acomete aqueles que estão começando a viajar? Digo, o que eles influenciam para não acontecer a viagem? O que pode determinar o sucesso ou o insucesso da mesma? Abraço. Qual é a influência, quem fala mesmo? Olá, amigo do GVA. Aqui quem fala é Márcio Novaes. Márcio Novaes, acho que é amigo nosso lá do Facebook, né? A influência, qual é a influência extrafísica aí que me lascou, né? Que determina o sucesso ou insucesso da projeção astral, o pensamento. Olha, eu acho que o sucesso e o insucesso da projeção astral, não agindo de uma forma assim, se diz fora do corpo, mas eu acho que é uma questão, é um equilíbrio geral entre o campo emocional, quer dizer, é mental, né? É um equilíbrio mental, verdade. Porque se você tiver uma mente boa, conclui-se que você também tem um emocional bom. Você domina o físico, você não destrói o seu corpo durante o dia nos problemas que aparecem, né? A repercussão das dificuldades diárias não se tornam para você um peso. Você sabe administrar ela, entende que as dificuldades vêm e vão, sejam elas de todo tipo, é como se você estivesse preso dentro do aquário, mas chegando de fora. Isso faz com que você tenha uma mente legal. Começa durante a vigília, começa durante a observação das suas atitudes, da compreensão do que eu estou vendo. Eu estou aqui na praia agora. Saulo, quem é você? Eu sou um miséria encarnado em algum lugar do planeta. Eu brinco muito, é o jeito de falar, não liga. Mas eu sou um rapaz encarnado em algum lugar do planeta que tem um certo nível de percepção sobre isso. Eu digo um certo porque eu sei que eu podia ser muito melhor do que isso. Mas eu não me cobro, eu estou evoluindo, estou elevando minha forma de enxergar a cada dia, né? Então eu sei que eu estou aqui agora, eu sei que ao lado aqui tem pessoas passando também encarnadas. Eu não sei se eles sabem disso, mas a grande maioria não me faz superior nem inferior em relação a isso, eu tenho certeza, né, de que isso acontece. E na medida do possível, eu me levo para os lugares sem me desesperar muito. Aí à noite, com esse nível de percepção, no momento que eu vou deitar, eu sei fazer técnica energética, eu sei mais ou menos os ingredientes que fazem com que minha consciência, que já é relativamente desperta em relação a isso, não crie tantas barreiras para sair do corpo. É como se fosse o seguinte: eu sei dirigir um carro, eu vou ali na pista e tiro as pedras que vão fazer com que dificulte a passagem desse carro. As pedras, esse procedimento de tirar as pedras é a técnica energética. O procedimento de dirigir o carro é consciencial, né? Então eu faço a limpeza na pista e eu sei também que para dirigir esse carro eu precisei estar relativamente sóbrio, eu não bebi para fazer isso, ou seja, eu não fiquei nervoso, eu não perdi a percepção, eu não briguei com a pessoa porque eu sabia que não levaria a lugar algum. Então são vários níveis, eu não acho que exista assim, quais são os ingredientes? Os ingredientes são esses. No momento que você está no corpo, você precisa gravar, até porque, fisicamente falando, o cérebro ele precisa ser educado, né, a entender, a compreender, a processar tudo o que está acontecendo. Se não fosse assim, a gente não estaria aqui aprendendo a falar, tudo que a gente às vezes já fez em outra vida, a gente precisa fazer de novo. Então o corpo, ao redor dele também precisa de uma faixa de reação, que é o cordão de prata, e as plasmáticas, as reações energéticas, e são aquelas positivas que eu adicionei durante os meus conhecimentos adquiridos e o processamento das energias durante o dia a dia. Os pensamentos transformados. Então ao redor da minha aura existe uma coisa leve, suave, as pessoas chegam perto de mim e até se sentem bem. Porque o Saulo ele não se desespera tão fácil, não porque é superior, porque não usa isso como vaidade, nem a pau, é para si mesmo. É quieto, é seu. Você não, quem se sente superior por causa de conhecimento nada mais é do que no fim, nesse sentido, perdido, né?
nada mais é que no fundo ele está quase lá, mas ele se perdeu em alguns pontos e acaba ficando mal para ele próprio, porque vira uma doença, vira um processo de bobo, né? Então tem gente que se sente superior por causa de, usa a sua vaidade, inclusive intelectual, né? Física também, né? Para dizer que está acima dos outros. Isso é uma bobagem, isso aí é uma trava, isso no fim das contas atrapalha a própria pessoa, porque não é que é feio em relação aos outros, é feio para ela, com ela mesma, porque ela perdeu o foco da seriedade, o foco da lógica, da percepção dela em relação ao mundo, né? Ninguém é superior a ninguém, né? Falo isso porque eu conheço várias figuras assim, quem não conhece, né? Nesse ponto, pro lado e pro outro. Então é isso que determina uma projeção lúcida de uma não projeção lúcida e, final das contas, finalizando, Márcio, é exatamente esses procedimentos que eu falei, energético, consciencial, né, emocional, que faz, inclusive, com que 99% das pessoas saiam inconscientes zumbis, porque elas já estão zumbis agora aqui, né? Andam como walkers, walking dead, inconscientes para o que estão fazendo, mergulham demais nos problemas, acham que são corpo e por esse motivo fazem distinção de corpos mais bonitos ou não em relação a isso, criam um processo totalmente instintivo, mergulham de forma muito profunda nas dificuldades que enfrentam e por esse motivo são pessoas normalmente instáveis, pessoas como pólvora, você não sabe quando é que explodem aqui, quando é que explodem ali. A percepção do foco dele em relação ao mundo é totalmente perdido. Que acha que ela vai ser como fora do corpo? Se ela não consegue dominar 20% de lucidez, que é o corpo, mais 80% de limitação emocional que está dentro do corpo, por incrível que pareça, nós estamos quase em 80% de limitação emocional em relação ao corpo astral, né? E também a parte mental, ela não vai conseguir dominar as mesmas reações fora do corpo, até porque quando ela sair, ela vai sair totalmente mergulhada dentro dessas plasmagens, desse campo emocional e desse processo mental que ela não consegue fazer no corpo. O que determina uma boa projeção é uma boa estabilidade física e espiritual. É você, dentro dos 20% aqui agora físico, você se manter bem conectado, bem centrado. Se você não é uma boa pessoa lúcida no corpo, esqueça a projeção, porque você só vai conseguir sair de vez em quando com a ajuda de alguém, a projeção, como eu falo, pingada, certo? Com a ajuda de alguém, com o mentor que chega tem pena de você, agora por você só vai ser difícil. Mas abração pra você, valeu pela questão. Eu tinha parado a gravação porque o animal aqui deixou o cartão full, o cartão de memória da máquina. Aí eu tive que retornar lá em casa, pegar outro cartão, voltar e vou voltar aqui para a última questão aqui agora, que é essa aqui. Lá de Teresina, gostaria de saber a questão do ebola, se tem algum significado espiritual, se vai virar epidemia mundial, se é pra gente ficar preocupado ou se não tem nada a ver com a espiritualidade. Obrigada. Uma pessoa pergunta aqui sem se identificar, não falou o nome dela, também não falou aqui, eu não sei quem é, se o ebola, vou nem apagar, vai que trava aí, né? Tem algum aspecto de resposta espiritual, primeiro, se deve se preocupar, se vai pegar no mundo todo. Primeiro que se deve se preocupar, com certeza, né? Não se desesperar, mas ficar atento sobre o que realmente é isso, porque estudar direitinho, porque existem várias coisas, porque tem pessoas falando que são doenças plantadas, tem gente falando que é invenção, enfim, seja lá o que for, essas teorias das conspirações sempre vão rolar, né? E também tem gente que ela também pergunta aqui, eu tô dentro d'água aqui, se eu deixar o celular cair me lasca aqui, né? Ela também pergunta se isso tem algum processo espiritual, não sei dizer, não sei, quem sabe? Provavelmente tudo é, né? Mas a reação, lembra que tudo é espiritual, porém existe uma natural reação física, né? Ou seja, a gente não pode pensar que tudo que vai acontecer está planejado. Tem coisas que fazem parte, daqui a pouco eu tomo um banho aqui, da natural reação de encarnar, né? Se você encarna no planeta, tem coisas que fazem parte dessa repercussão, faz parte. Você nasce no planeta, o planeta tem vírus, o planeta tem bactérias, o planeta tem micróbios, né? O planeta, sei lá, ele tem a sua repercussão natural, o perigo de você estar passando debaixo de um coqueiro, cair um coco na sua cabeça. Pô, eu morri de cocada. E aí, velho, você morreu de quê? Só, para tomar uma cocada. Porra, bicho, que tava marcado, na hora que eu passar, o coco ia justamente se soltar. Eu acho que, inclusive, tem uns espíritos miseráveis que ficam lá em cima, né? Os mentores miseráveis, digamos assim.
com o objetivo claro e clínicos livres de desencarnar os peões que estão na hora certa de desencarne. Então tinha um mentor dos coqueiros, ele estava lá em cima do coqueiro esperando eu passar, ele deu uma facada astral no coco, caiu na minha cabeça. Isso é um corno, né? Não, eu vou um pouquinho mais para lá que eu estou no quebra-mar aqui e a onda está quebrando nas minhas costas, isso não é bom. Pode ser que tenha um mentor das ondas aqui que venha com o tubarão junto e me pegue. Não existe, lógico, precisamente uma coisa nesse aspecto, não, né? Mas existe sim um planejamento, uma explicação, uma repercussão também natural daquilo que está acontecendo no planeta. Então a gente não deve se desesperar, mas ao mesmo tempo ficar ligado. Tem uma coisa assim acontecendo no planeta da gente e o ebola pode ser uma repercussão desse tipo. Vai lá que eu não dá para ele. Pode ser uma das repercussões desse tipo que fazem com que existem essas mudanças aí. Você acha que vai se tornar uma epidemia, Saulo? Não sei. Eu me preocupo também, eu leio bastante, né? Estou sempre pesquisando sobre isso para misturar entre as preocupações que a gente tem, as respostas tudo espiritual, com o simples fato de a gente estar vivendo num planeta que pode cair um meteoro, tá lá? Pode ter um super vulcão, pode ter um vírus como esse, mortal, e levar boa parte da população embora. Isso é karma? Não, isso talvez sejam cartas marcadas, são coisas que fazem parte do planeta. O planeta não vai parar de evoluir, porque eu e você estamos aqui, né? Ele vai continuar com seus procedimentos, com seus processos. Se começar a encher demais, eu vou pra lá. Né? E aqui ainda tá batendo, a onda ainda tá mais alta aqui, ó. Bom, vamos pra rasa. Vamos pra rasa antes que eu me lasque. É isso. Valeu, show. E pra próxima questão aqui, antes que eu perca meu celular e minha câmera. Que porra você foi fazer nessa água aí, Saulo? Animal é assim mesmo. Animal quer ficar dentro da água, até que tá gostoso aqui, tá com inveja, né? Vamos lá. Oi, Saulo, boa tarde. Meu nome é Marcelo e eu gostaria de saber como que a gente faz para eliminar a coceirinha ambulante. É aquela coceirinha que a gente sente durante as práticas energéticas que a gente tá, eu tô lá bem deitado fazendo as técnicas e aí começa a coçar a perna, aquela coceirinha que é naquele ponto específico, parece que é uma formiguinha andando, aí você coça, você não aguenta, aí você coça, aí passa pra barriga, aí você coça, aí passa pro braço, aí passa pra cabeça, aí passa pro pé. Eu confesso que um dos meus maiores desafios é superar essa coceirinha durante as técnicas. O Marcelo MR é amigo a gente aqui há muitos anos lá, ajudava no GVA, nos fóruns, é uma gente boa. Essa coceira é uma desgrama, Marcelo, porque realmente é algo que existe que enche o saco da gente. Tem vezes que você vai deitar, já, eliminar, rapaz, sinceramente, já tentei tomar banho, piora. É porque assim, o meu banho semanal eu faço os testes e não é melhor. Então existe uma camada de crosta de sujeira que ajuda a não se coçar. Tô brincando. Marcelo, aí você vai deitar, cara, você tá fazendo ali deitado tudo certinho, começa a fazer técnica e começa a coçar a pontinha do dedo. Aí você vai ali e coça. Se você coçou, aí você até pensa, não vou coçar, porque quando eu começar a coçar, vai começar a coçar todos os lados. Então eu vou ficar na minha, aqui quietinho, né? Aí você... Peraí que o caranguejo mandou meu pé aqui. Aqui tem isso, aqui na beirinha, né? Vou lá pra fora mesmo. Aqui cheio de alga na pontinha. Aí você coça, resolve não coçar e começa a coçar tudo. Começa a coçar o pé, a mão, a cabeça, aí você não tem mais, você fica desesperado. Que porra é essa? É repercussão energética, é sacanagem dos mentores, é assediador ou é psicológico, né? Você fica na dúvida, mas o fato é que é verdade. Por alguma forma, o processo energético, ele tem como reação o desencadeamento de coceiras no corpo físico, né? Infelizmente. E você aí tem que ter calma, vai lá, coça aqui até que para, uma hora para. Mas tem hora, só de pensar é psicológico também, você já começa a coçar umas partes do corpo aqui. Deixa eu mudar de mão que essa mão de cá já não está aguentando. Então, sim, isso é fato, não tem como você... Eu não consegui até hoje achar quando começa, acabou. O fato é você relaxar em relação a isso. Se coçar, coçou, coça, volta pra técnica. Não fica com aquele negócio, não vou coçar que eu vou perder a paciência. Já perdeu a paciência, além de perder a concentração, o relaxamento, já perdeu a concentração, né? Então o que importa na verdade é isso, é você relaxar e continuar fazendo. Não tem como parar as obsessoras coceiras.
coçar censouras. Não tem, cara. Uma pergunta boa, Marcelo. Valeu, um abraço pra você, apareça, né? Na verdade você tá aparecendo, que eu já aos pouquinhos que a gente já tá em contato. Vamos pra próxima questão aqui. Essa aqui não tem questão, foi eu que mandei pra pessoa. Bom, mais uma questão aqui, vamos pegar o caminho de Aruanda. Também não. Opa. Saulo, o caso aí, como foi o policial canadense que matou o terrorista lá e tudo mais, o assassinato que ele cometeu repercute da mesma forma que um assassino que mata sangue frio e não sente remorso por aquilo que faz, e repercute, esses dois vão repercutir da mesma maneira de um cara que cometeu um assassinato e depois fica se culpando por aquilo? Ó, quem pergunta essa questão aqui é o Renan, amigo nosso lá que está trabalhando inclusive com a gente aí no projeto do NeuroSky de testativa. A gente está numa prática nova aí, com calma, você vai, quem já viu, se não viu, procura aí no YouTube, no canal do YouTube, no nosso canal, digita lá NeuroSky ou Emotive, que vai ver uma pesquisa bem bacana com ondas cerebrais. Ó, ele pergunta aqui se um policial, no caso um canadense, que mata, eu já falei isso, acho que no último FAQ, o penúltimo FAQ, em o exercício do poder, ele é necessário matar uma pessoa que estava para matar outras, no caso o pessoal do Estado Islâmico, né? Ele vai lá e mata primeiro, ou se um policial que faz uso da força de um lado negativo. Qual é a diferença? Olha, existem duas coisas que eu vou repetir, como eu falei lá. Existe o karma pessoal, o caso eu posso não fazer uma coisa errada com você, mas você achar que eu fiz alguma coisa errada e querer me vingar. Esse karma é o livre-arbítrio, quer dizer, eu assumo a repercussão de ter convivido com aquela pessoa, que é um karma, digamos assim, sem karma. Na verdade eu não fiz nada, mas a pessoa acha que eu fiz. Ou eu fiz como caso que a atitude justificava a ação, a atitude que eu fiz era justificada, e ela achou isso o caso do karma universal. Vamos lá. O karma universal, ele vai punir, digamos, não punir a palavra, sempre falo isso já para desmistificar. Ele vai reagir para que a pessoa compreenda que determinadas ações não devem ser feitas e não por punição. O karma com K é aquele que o policial do Canadá vai lá e dá uma porrada mata o cara antes do cara matar outras pessoas, descobre a atitude, e aí aquele cara resolve perseguir ele como raiva. Ele pode fazer isso? Pode. Ele tem total direito, ele não vai ter tanto ligação ao rapaz pelo fato de que ele vai estar em sintonia diferente, não houve um ódio, não houve uma ação, e ele vai conseguir ver isso espiritualmente, mesmo que não aceite. Vai chegar uma hora que ele vai desistir, diferente de um caso em que exista ódio, que exista ligação, em que o cara viu ali a atitude errada, a ação de uma força não condizente, não necessária, né? Aí nesse caso ele vai ter os dois karmas, além do karma daquela pessoa que justificaria, entre aspas, que o livre-arbítrio, ele permite que você reage, apesar de não necessariamente ser o certo, que cada ação gera sempre uma reação, mesmo que seja contrária, vai gerar outra reação. E tem um caso do karma universal, que você não pode agir com essa força em relação aos outros, mas mesmo tendo sido lhe dado autoridade para isso, você tem que agir de forma justa. Então, espiritualmente, esse policial é capaz de desencarnar e não ter problema nenhum em relação à espiritualidade, aos mentores dele, à cobrança, ao processo consciencial. Mas ele pode ter problema com esse espírito que provavelmente, como ele está em outra frequência, não teve ódio, ele também não vai ser acessível, né? Então ele vai sair do corpo, vai para um lugar melhor, chegando lá, e principalmente a forma como ele conduz a sua consciência. Se ele é um cara que não se culpa, que tem percepção de que aquilo que ele fez foi necessário, não como psicopata, né? Mas como uma pessoa que entendeu a sua ação, melhor ainda, que ele entra na faixa de jeito nenhum. Tem pessoas que fazem coisas erradas e conseguem fingir para si mesmo num processo ali, com problemas, pessoas com problemas mesmo de percepção, ou até psicopatas, né? Que realmente, mas isso não quer dizer que eles não vão reagir, não vão sentir reação em cima disso, mais cedo ou mais tarde, mesmo não tendo um nível de compreensão. A ideia é que quando ele tem um nível de compreensão, ele assuma a consequência da sua ação, legal? Galera, vou ficando por aqui, valeu aí pelo FAQzinho, aproveitei esses 2 dias aqui para gravar, enquanto eu estava aqui, e a gente se fala, se vê por aí, né? Brigadão aí pelas questões, continue mandando as questões aqui pra gente, e a gente vai dividindo com vocês aí. Abraço, fio aí, fui!